Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 14. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Quem em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Leitura da carta de São Tiago. Irmãos bem-amados, todo dom preciso e toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comiam depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens.
Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, no Evangelho deste domingo, coloca diante de nós a questão da exterioridade e da interioridade do ser humano. Vive-se hoje numa cultura da exterioridade, a que valoriza a corporeidade, a aparência, etc. Esta questão estava também no centro da vida religiosa do tempo de Jesus. Os fariseus e mestres da lei estão preocupados com a exterioridade, lavar mãos, lavar objetos, banhar-se, etc. Eram preceitos importantes que nós chamaríamos regras de boa educação e estavam no centro da discussão religiosa. Jesus, no Evangelho deste domingo e em outros momentos, aponta para a realidade central da vida humana, a interioridade. Os fariseus e mestres da lei estavam preocupados com os preceitos exteriores, mas Jesus remete para a interioridade. Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. O ensinamento de Jesus aqui é claro e fácil de ser compreendido. O puro e impuro não pode ser procurado fora do ser humano, nas coisas exteriores, mas dentro do homem, na interioridade, no coração. Coração entendido no sentido semita, como princípio do agir humano. A interioridade deve ser entendida como a forma de pensar, de conceber aquelas ideias que estão lá dentro de nós e que norteiam a nossa vida, as nossas decisões. O Evangelho remete para aquilo que chamamos de consciência, para a necessidade da formação da consciência, para a interioridade da pessoa humana. O Catecismo da Igreja Católica, número 1776, diz: na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer. Chama-o sempre a amar e fazer o bem e a evitar o mal. No momento oportuno, a voz desta lei ressoa no íntimo de seu coração. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem. Jesus afirma que o mal não está no que entra na pessoa humana, mas naquilo que vem da sua interioridade, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Marcos capítulo 7, versículos 21 e 22. As ações más, antes de serem praticadas, são concebidas na nossa interioridade, no nosso coração. É preciso formar a interioridade. Sem a formação da interioridade, da consciência, tem-se cada vez mais um ser humano que vem perdendo os referenciais éticos e morais da vida. A formação da consciência é um processo que se inicia na família, que tem um papel fundamental e irrenunciável, pois é de pequeno que o ser humano vai aprendendo a conceber o bem, os valores e vai evitar o mal. Todas as instâncias da sociedade possuem um papel fundamental nesse processo educativo. Papa Francisco, citando um provérbio africano, diz que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Todos são agentes na formação da consciência, famílias, igrejas, escolas, meios de comunicação e etc. O grande perigo da vida de uma sociedade torna-se o ir perdendo os referenciais éticos e morais, caindo numa cultura nihilista do nada.
quando se vai renunciando os princípios éticos na vida de uma sociedade, corre-se o risco de ir se minando as condições da vida social. Que esta palavra de Deus nos ajude a termos uma medida alta da vida, dos processos e instrumentos de formação da consciência moral e da vida em sociedade.